Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já conversei com vocês a importância de se escolher bem o presidente da Câmara e do Senado, a importância desse voto ser aberto para a gente saber quem a gente votou e quem que essa pessoa escolheu. Né? Nós já sabemos que para a Câmara a bancada do PSL apoia Rodrigo Maia, já coloquei minha opinião aqui sobre isso, mas enfim, agora vem o Senado e se a votação for fechada, creio eu que o Renan Calheiros ganha. E o Renan Calheiros, como todos sabem, é um bandido de marca maior, né? Mas eu vou deixar aqui um vídeo do Dallagnol para vocês entenderem realmente a importância desses cargos. Meu amigo, o Brasil precisa de você constantemente exercendo a sua cidadania, inclusive nas férias. Se em 2018 você votou contra a corrupção na eleição de senadores e deputados federais, o teu trabalho não acabou nas urnas. Isso porque em 1º de fevereiro de 2019, eles vão eleger o presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E isso não pode passar despercebido. É como se fosse uma eleição de um presidente da República. Essas pessoas têm um imenso poder. Elas podem, por exemplo, decidir quais projetos de lei vão ou não vão tramitar. Isso me traz duas grandes preocupações. A primeira delas é o fato de que pode ser eleito um senador ou deputado que está sendo investigado por corrupção e por lavagem de dinheiro. E ele pode barrar os projetos contra a corrupção. Isso num contexto em que o novo ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, vai encaminhar ao Congresso Nacional, em 2019, projetos contra a corrupção, contra a impunidade e contra o crime organizado. A segunda grande preocupação que eu tenho é o fato de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, autorizou que a eleição dos presidentes das casas legislativas seja feita por meio de voto secreto dos senadores e deputados federais, o que favorece a eleição de enrolados com a justiça e dos investigados. Esse voto secreto, no meu entendimento, contraria a Constituição Federal, que determina a regra de transparência e de publicidade. Mais ainda, o voto secreto impede que os senadores e deputados prestem contas adequadamente da sua atuação. Impede ainda que nós, brasileiros, exerçamos o nosso direito de fiscalizar a atuação dos nossos representantes, senadores e deputados. Por tudo isso, eu, Deltan, hoje estou assinando um abaixo-assinado em favor do voto aberto na escolha dos presidentes das casas legislativas e quero deixar o meu incentivo para que você faça o mesmo por meio do link que vai constar nesse post. Um grande abraço a todos vocês. Como boa notícia, ontem a Bolsa de Valores bateu o 6º recorde só no ano de 2019 e o real é a moeda mais valorizada ultimamente, a moeda que mais está crescendo. Isso nós devemos à vitória do Jair Bolsonaro. Vocês lembram quando o Haddad, quando o Datafolha e o Ibope começavam a mentir nas pesquisas, a publicar aquelas pesquisas tendenciosas? E quando dava o Haddad na frente, o dólar subia muito e aí quando equiparava o Jair saía na frente, o dólar abaixava? Pois é. Então, pelo sexto dia seguinte, a Bolsa de Valores bate recorde, isso só no ano de 2019. Eu tô super feliz, isso significa que finalmente a economia vai melhorar. Inclusive o BNDES vai devolver 100 bilhões de reais ao Tesouro e ainda assim vai sobrar uma dívida de 260 bilhões que eles vão parcelar para ir pagando. Isso é muito bom porque ajuda a reduzir a dívida pública e com isso aumentar o poder de compra do brasileiro, diminuir a inflação, enfim, tá dando tudo certo. Antes de falar sobre a Gleisi Crazy Hoffmann, lá na pós de Maduro, deixa eu falar aqui com vocês uma coisinha sobre o pessoal do Bolsonaro, aí os indicados do Bolsonaro. Nunca houve tanto empenho para saber quem que está ocupando cada cadeira no governo, porque se tivesse havido tamanho empenho, o país não estava mergulhado nessa calamidade econômica e moral que nós estamos. Mas, como todo mundo gosta de falar, surgiu o nome da Letícia Catel na Apex, né? Falando que a Letícia não tem currículo nem nada do tipo. Vamos conversar o seguinte. Letícia, Vitor Meta, Rodrigo Moraes, entre outros, trabalharam na campanha aqui da Estadual de São Paulo de graça, tá? A campanha inteira. Eles montaram a sede aqui na Estadual de São Paulo, eu trabalhei com eles.
Eu fui voluntária na estadual aqui de São Paulo, fiquei lado a lado com eles. Eu posso garantir para vocês que eles trabalharam sim. O Vitor Meta, advogado e tesoureiro, fez todos os trâmites, resolveu todos os problemas de forma gratuita. O cara tem um know-how incrível. E a Letícia, ela tem uma empresa de importação e exportação, a família dela, na verdade. Então, ela tem sim técnica, ela tem um currículo também incrível para assumir o cargo dela. Ambos, Letícia e Vitor, tiraram do próprio bolso a alimentação da gente, transporte, as coisas de dentro da sede. Café, produtos de limpeza, papel higiênico, papel para impressora, computadores. Tudo isso veio do bolso deles em prol do Jair Bolsonaro. Então, se eles têm fidelidade, isso eu tô falando no geral, não especificamente dos dois. Se esse pessoal que o Bolsonaro tá indicando tem fidelidade, competência e proatividade, qual é o problema? Agora eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários, por gentileza, quem que... Vamos pegar a partir de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer botou em qualquer cargo que não tenha sido indicação política ou cargo de confiança. Então, o que vocês estão querendo do Jair Bolsonaro? Vocês estão querendo que ele pegue qualquer pessoa que ele não conheça, que ele nunca viu na vida, aí coloque para dentro do governo para a pessoa aprontar uma? Essa é a torcida de vocês? Então, como ele disse, desculpa a grande mídia porque eu não estou indicando os meus inimigos, ele está absolutamente correto. Gente, o Brasil não é uma brincadeira, não é a casa de vocês, não é a mini loja, é um país. Se não há pessoas de competência e confiança, como é que ele vai ter tranquilidade e confiança para trabalhar? Não, Camila, mas é amigo. É amigo o quê? Vocês já buscaram o currículo dessas pessoas? Vocês já foram ver o currículo dessas pessoas? A capacidade, no que essas pessoas já trabalharam, o que elas fizeram? Não, com certeza não. Mas para criticar tem um monte aí. Então me aponte qual governo que colocou as pessoas sem sequer conhecê-las, sem sequer ter o mínimo assim, falar, não, pode colocar que esse é de confiança, tá? E com salário justo, porque tinha gente lá dentro com um salário de 100 mil reais, né? Mas aí entra outro para ganhar 36 e a mídia cai em cima. O que a mídia tá querendo? Sabe qual que é a revolta? Porque não tá entrando esquerdista lá. A questão é única e exclusiva essa, a revolta da mídia é porque eles não estão colocando esquerdistas, estão colocando somente pessoas de direita. E esse é o correto, nós votamos um governo de direita. Portanto, os funcionários do Bolsonaro têm que estar alinhados com a ideologia dele, a ideologia da direita. Eu já critiquei sim, aqui, a nomeação do filho do Mourão, o caso do Queiroz. Já falei pra gente pressionar pro Queiroz dar o depoimento, isso antes de eu vir a saber que ele estava com câncer terminal no intestino. O Flávio Bolsonaro vai depor sim, ele vai marcar lá, ele tem a prerrogativa de agendar de hora, tá? No dia marcado ele não conseguiu comparecer, mas ele vai comparecer e nós vamos cobrar o Flávio para comparecer. Então eu não sou... uma petista da direita, né? Aquelas pessoas cegas e que tudo é certo e nossa, não vai falar. Entenda uma coisa, nós elegemos o Bolsonaro, nós lutamos pelo Bolsonaro e cabe a nós, temos responsabilidade de denunciar o errado e de cobrar uma posição. Mas vamos largar a mão de ser babacas e ser essa resistência manipuladora, que inclusive tem um bonito aí da resistência, que eu não vou citar para não dar ibope, que ele falou que o COAF está proibido de investigar. Mentira, mentira. Dá um Google rápido aí, mas eu já fiz um vídeo aí, tem uma semana mais ou menos, uns 4, 5 vídeos para baixo. O COAF foi parar na mão de Sérgio Moro. O que vai acontecer com isso? O COAF agora, para poder ter mais meios de investigação,
áreas de atuação para saber mais rápido o que está acontecendo, uma das coisas que foi implementadas pelo Sérgio Moro é assim: eu tenho uma empresa, você tem outra. Você sabe que eu estou fazendo coisa errada. Você está ciente disso. Se o COAF me pega e descobre que você sabia, você responde criminalmente junto. Então, o Sérgio Moro, ele deu um espaço maior para o COAF, inclusive priorizando delações. Uma pessoa sabe que a outra está errada, ela vai denunciar e o COAF vai investigar sim. Então, tem gente aí da resistência mentindo feio e manipulando informação uma atrás da outra. Então, vamos com calma. Quer ser a resistência? Seja, mas não minta. Teve uma coisa que o Maurício Ricardo falou que eu achei até legal. Ele faz parte dessa resistência aí, mas eu achei bem ponderado o que ele falou. Ele falou o seguinte, mais ou menos, tá? Vou citar mais ou menos. Eu não vou criticar as ações boas do governo. Exatamente isso. Não tem que criticar as ações boas do governo porque você não concorda com o Bolsonaro, porque isso é retardadice. Isso é um atraso para o país, é manipular pessoas. O que estiver de errado e ruim, vocês podem ficar tranquilos até que a gente vai vir falar. Nós vamos vir aqui pontuar. O Jair errou nisso, por causa disso e disso. Todos nós temos direito à opinião. E a direita, ela tem uma característica diferente da esquerda, que é o respeito à opinião dos outros. Ok, você pensa desse jeito, eu penso desse, mas do resto a gente concorda, ok, né? Tudo bem, vamos continuar aqui. A gente não é esquerda, que tem aquele pensamento padrão, radical, que tem que ser assim, tem que ser assado. Não, pelo menos aqui, entre eu e os meus amigos, que sempre estão aqui me acompanhando, comentando, já divergiram de mim diversas vezes, mas estão aqui sempre comentando e tudo. Tem umas coisas que eu concordo, tem outras que eu não concordo e acabou. Então tem que ser assim. O governo errou, todos nós temos direito de criticar, porque o Jair Bolsonaro não é perfeito, ele não é santo, e ele vai errar sim, os ministros vão errar, porque errar é humano. Agora eu queria ver toda essa cobrança mínima a cada movimento que o governo faz em cima dos governos anteriores. Nem aqui em São Paulo tá tendo com Dória. Por quê, né? Porque justo com o Bolsonaro. Mas vamos fingir que não é perseguição e nem raivinha da mídia de não ter colocado nenhum vermelhinho lá dentro, não é verdade? Talvez porque eles também tenham perdido o poder da informação única. Vocês já pararam para pensar nisso? Agora, como tá tudo descentralizado, isso deve estar pistolando a grande mídia, que é uma beleza. Mas vamos seguir aqui o assunto. Agora vamos falar da Crazy Hoffman e da posse do Maduro. Nem a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, reconhece essa eleição. Ela foi claramente fraudada, inclusive a Smartmatic se retirou da Venezuela, tamanha manipulação das urnas. Mas a Crazy Hoffman falou que ela foi na posse do Maduro porque foi democrático. Não, querida, foi bem nos moldes ditadores que vocês gostam. E você ainda vem me dizer que você é oposição ao Bolsonaro por causa da democracia e que você é contra a ditadura. Minha querida, você tem demência? Não, só pode ser demência. Ou você é mau caráter, ou você realmente está no estado de demência, ou Gleisi, numa decadência intelectual que está na hora de você ser internada, porque você é um risco para si e para a sociedade. Até a Luciana Genro, a doida, discordou do que você fez. Você envergonhou o país, Gleisi. Já não basta você e os seus seguidores, essas pessoas que, sério, eu não xingo porque eu tenho dó dessas pessoas, são completamente manipuladas, coitadas. Ficarem, bom dia, Lula, acho que nem o Lula aguenta mais esse povo, tá? Se já não basta essa vergonha que você coloca essas pessoas, essa humilhação que você faz, você vai envergonhar o Brasil internacionalmente. A Gleisi se diz da esquerda progressista, mas não, como disse Ítalo Goulart, tem um canal aqui no YouTube do Ítalo Goulart.
O pessoal fala que ele é o pai do Nando Moura ou Nando Moura no futuro, porque é muito parecido mesmo, chega até engraçado. Ele fala que não é progressista, que é regressista, porque as coisas absurdas que essas pessoas fazem chega a assustar. O que é um progresso, por exemplo? Não ter ditaduras, principalmente comunista, gente. Qualquer ditadura não tem que existir. Essa pessoa com decadência intelectual me vai na posse do Maduro, sem qualquer respeito pelo povo venezuelano, sem qualquer respeito pela dor dos venezuelanos, pelas mães que perderam seus filhos, seja em manifestação, seja na maternidade, pelos pais, pelas esposas que perderam seus maridos, nenhum respeito por Oscar Pérez. Ela vai na posse, ainda vem me falar de ditadura, desculpa, gente, ainda vem me falar de democracia. Democracia, que democracia? Essa mulher é uma decadência. Ela precisa sim ser internada, ser caçada e ser internada, porque isso não é coisa de gente normal. Inclusive, essa pessoa aqui, a Glaze, esse ser humano, pra gente manter o nível aqui da conversa, porque é uma pessoa que vai prestigiar Maduro, com o povo venezuelano sofrendo do jeito que tá, é meio complicado você não ser ríspido, né? Não ser grosseiro com um ser humano desse, mas tudo bem, a gente vai manter o nível aqui sem problema nenhum, no controle, né, gente? No equilíbrio. Vamos fazer uma yoga para manter o equilíbrio. Mas, enfim, ela vai ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional. O artigo 8 diz o seguinte: define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Artigo 8. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o país. Quem ingressou com essa ação foi o Rubinho Nunes, do MBL, e ele disse o seguinte: como presidente do PT e seu alinhamento com Nicolás Maduro, bem como as críticas ao Grupo Lima, que é aquele grupo latino-americano que eu falei nos outros vídeos, que é contra a posse do Maduro e está de olho na Venezuela, ela criticou o Grupo Lima. É só formada pelos países latinos, tá? A qual o Brasil é signatário, inclusive, do Grupo Lima, tá? A qual o Brasil é signatário, acentuaram a hostilidade do ditador venezuelano ao governo brasileiro. Inclusive, esse assassino, esse psicopata, esse sanguinário, chamou Jair Bolsonaro de fascista. Eu não sei se falta história para esse povo ou se eles gostam de acusar os outros daquilo que eles são. Mas fascismo é de esquerda, meu querido. Economia totalmente fechado, tudo pro Estado e tudo dentro do Estado. Inclusive, eu tô fazendo um texto assim, ó, desse tamanho, sobre o fascismo. Por isso que eu nem gravei ontem. Hoje tô gravando essa hora, porque eu pretendo deixar esse texto bem prontinho assim para vocês até terça-feira. Mas vocês vão ter que ler. A direita lê, hein, gente? A direita se interessa e busca. Mas vocês vão ter que ler o texto inteiro para a gente conversar depois sobre o que é o fascismo. E vocês vão ver que o bonito do Nicolás Maduro tá ali, ó, descrito. Não só o Maduro, tá? Mas vamos usar ele aqui. Tá ali descrito lindamente. Bom, enfim, como ninguém reconhece essa eleição do Maduro, óbvio que não, o Juan Guaidó, ele faz parte da Assembleia Nacional da Venezuela, ele se declarou agora o presidente interino, com o apoio dos Estados Unidos e do Grupo Lima, porque eu acho que é o único jeito de restabelecer a democracia na Venezuela. Ele pediu a intervenção militar dos militares que não apoiam o Maduro, porque já teve militar que deu apoio integral ao Maduro. Então, os que não apoiam o Maduro, se junte a ele e ajude a tomar a Venezuela. Eu espero sim que eles consigam tomar a Venezuela, entregar o Maduro, mesmo porque já tem pedidos de prisão contra o Maduro. Os pedidos de prisão estão em posse da Interpol, ou seja, só se ele sair do país. Então, ele sendo deposto, Maduro pode ser preso. Ele que responda pelos crimes contra a humanidade que ele promoveu.
tá? E que tenha menos mortes possíveis, gente. Que essa tomada de poder, que esse resgate da Venezuela seja feita da forma mais branda. Eu sei que vai ter derramamento de sangue, gente, eu não vivo no mundo dos unicórnios, eu sei que vai ter, mas que seja o menos possível e que todos nós oremos pela Venezuela, né? Porque eles são nossos irmãos também. Então, que nós nos juntemos, vamos orar e vamos pedir para que aconteça o melhor na Venezuela e que Deus toque o coração deste demônio para ele livrar a Venezuela, libertar a Venezuela. E ainda falando de decadência mental e de insanidade intelectual, José de Abreu vai ser processado pelo Albert Einstein. Vocês lembram dele? Aquele ser abjeto que cuspiu numa mulher e a esquerda e o movimento feminista ficaram quietinhos? Que vai ter que devolver dinheiro da Lei Rouanet? Pois é, ele inventou que a facada do Jair Bolsonaro foi falsa e que o Albert Einstein participou dessa encenação cinematográfica toda, inclusive com a barriga do Bolsonaro aberta, a bolsa de colostomia, enfim, que o Albert Einstein foi protagonista nessa invenção. Lógico que o Albert Einstein pistolou e vai processar esse ser e eu espero que ganhe uma fortuna para ver se esse cara para de falar bobagem de vez. Sabem quem ele me lembra? Vocês lembram da professora do Eu Odeio a Classe Média? A Marilena Chauí. Vocês lembram dela? Eu odeio a classe média. Aí um bando de classe média da USP. Lembram? Tava até o Lula? Logo depois a doida cismou que o Sérgio Moro estava amando da CIA para tomar o Brasil. Enfim, ela começou a surtar e ela tá meio doida mesmo. Ele me lembra ela. Só fala bobagem, fala da CIA, fala do FBI, do imperialismo americano, o perigo dos Estados Unidos. Tá no mesmo nível de conspiração e de loucura. Eu espero que o Albert Einstein tire até as calças desse cidadão para ele, né, parar de falar um pouquinho, pensar antes de falar. A língua é o chicote do corpo. Quando a gente fala sem pensar, ainda mais quando essas pessoas são pessoas públicas, não sou eu, que eu posso falar uma bobeirinha aqui, outra ali, que não vai afetar tanto, porque quem sou eu? Ninguém. X, eu não sou ninguém. Agora o José de Abreu falar, né, a língua é o chicote do corpo, e errou, tem que pagar mesmo. Eu espero que ele prove, porque ele disse que sabe que foi fake. Então, que ele prove por A mais B e mostre pra gente, porque agora eu também quero saber. E para finalizar com uma boa notícia, vocês acreditam que os nossos deputados estão trabalhando no sábado? Sim, gente, eles estão trabalhando às 10 horas da noite num sábado. Olha que maravilha, viu? O Bolsonaro mudando a realidade das coisas. E eles aprovaram a lei de recompensa no Ceará. É um pacote de medidas contra as ações criminosas terroristas que estão acontecendo no Ceará. E essas medidas são as seguintes. A lei da recompensa que paga em dinheiro quem denunciar autores de ataques ou fornecer informações que possam prevenir crimes. Retirada das tomadas em celas de presídio para evitar que criminosos possam usar carregador de celular. Essa aqui dos carregadores de celular tem que ser aplicada no Brasil inteiro. Porque prisão não tem que usar celular, vocês concordam? Então essa daí devia ser aplicada no Brasil inteiro. Aumento de 48 para 84, o máximo de horas extras que policiais civis, militares e bombeiros podem fazer por mês. Convocação de policiais da reserva para aumentar o efetivo nas ruas. Criação de um banco de informações sobre veículos destruídos na onda de ataques. Restrição da presença de pessoas no entorno dos presídios com o objetivo de evitar fugas. Criação do Fundo de Segurança Pública, que terá reserva para investir na prevenção de crimes e pagar beneficiados da Lei da Recompensa. Regularização do comando das tropas policiais militares cedidas por outros estados, o que na prática já está acontecendo com agentes cedidos pelos governos da Bahia, Piauí, Santa Catarina e Pernambuco. O valor pago pela Lei da Recompensa será definido por decreto e vai ser assinado pelo governador Camilo Santana.
Ótimo, lindo e maravilhoso, gente, eu adorei. Vai ter combate às facções, vai ter um combate mais firme contra as facções, vai entrar a lei do terrorismo, enfim. Mas fica a pergunta, vocês vão tirar o Camilo Santana? Não, porque ele foi o problema, né? Começou nessa gestão péssima dele, junto com José Dirceu, junto com aquela frase famosa de se nós não entrarmos pelas urnas, nós vamos tomar o poder à força. Eu acho que tudo meio que se interliga, né? Então vocês vão descobrir quem tá por trás de toda essa organização, porque isso não começou do nada, né? Não foi por causa da declaração do Teófilo lá de separar as facções. Isso teve uma puta de uma estrutura, dinheiro investido, treinamento, enfim. E aí, vocês não vão descobrir quem tá por trás disso não? Ou vai ficar assim mesmo? Vai ficar elas por elas? Eu gostaria de saber. Existem 5 coisas que eu gostaria de saber. Eu não tô brincando com vocês, não. Quando é que vão abrir a caixa preta do BNDES? Como que a Marisa Letícia, a esposa falecida de Lula, tinha pensão de mais de 20 mil reais do INSS e deixou aquele patrimônio todo de herança se ela era vendedora da Avon, empregada doméstica? Quem está por trás dos ataques do Ceará? Quem fez essa organização toda? Quando é que vai ter um fim essa história do Queiroz? E por último, e o mais importante, que a gente quer uma resposta para ontem, é quem mandou matar Jair Bolsonaro? E vocês, pessoal, o que vocês gostariam, assim, os 5 maiores desejos de vocês aqui na área política do governo, tá bom? Deixem aqui para mim nos comentários. Fiquem todos com Deus e até a próxima.